Queridos, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo João. Concluímos hoje, pela graça de Deus, nossa jornada nos milagres realizados por Jesus neste Evangelho. Já caminhamos em 6 sinais realizados por Jesus. Nós vimos que em João capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho numa celebração de casamento. E ao transformar a água em vinho, o propósito do apóstolo João é nos mostrar que Jesus veio para mudar a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Jesus Cristo nos daria um novo coração ao fazer habitar em nós o seu Espírito Santo. Jesus Cristo nos faria compreender sua palavra, colocaria a sua vontade em nosso coração e em nossa mente. Jesus Cristo mudou nossos afetos, transformou nossa vontade. O sinal da água sendo transformada em vinho se cumpriu na vida de cada um de nós que está nessa noite cultuando a Deus em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, Jesus curou o filho de um oficial que estava severamente enfermo. E sem mesmo precisar visitar a casa do oficial, Jesus curou o seu filho, estando a 35 quilômetros de distância. Ao curar o filho desse oficial, João nos revela que Jesus possui poder sobre todas as enfermidades e condições críticas que o ser humano enfrenta. As enfermidades entraram no mundo na ocasião da entrada do pecado, e nós só adoecemos porque vivemos numa realidade de pecado. E Jesus veio curando enfermidade à distância para mostrar que Ele tem poder tanto sobre a enfermidade, como tem poder para lidar com o nosso maior adversário, que é o pecado. Em João capítulo 5, o terceiro sinal realizado por Jesus foi a cura de um paralítico, que há 38 anos cometeu um pecado gravíssimo, que a Bíblia não revela qual é, e ficou paralisado por 38 anos. E esse homem vivia no tanque de Betesda, naquele tanque das falsas esperanças humanas. Jesus vai ao encontro daquele paralítico e, por sua graça maravilhosa, cura aquele paralítico depois de uma vida sem esperança. Ao curar esse paralítico, João deseja nos revelar que Jesus é quem vem ao encontro do ser humano, marcado por falsas religiões, um ser humano que perdeu a esperança, um ser humano cego, um ser humano sem norte, um ser humano perdido. E Jesus reaviva esse ser humano, restaura esse ser humano da condição de miséria para uma condição de dignidade, de uma condição de paralisia para uma condição de restauração. Em quarto lugar, João nos mostra no capítulo 6 a multiplicação dos pães e peixes. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e faz a multiplicação milagrosa, alimentando cerca de 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Possivelmente nós tínhamos ali uma multidão de quase 20.000 pessoas. Ao transformar pães e peixes e multiplicá-los, multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão, João está nos revelando que Jesus é o pão da vida. Ele possui poder para lidar com as nossas necessidades mais interiores, com os nossos apetites mais internos. Depois, em João capítulo 6 ainda, os discípulos estão no meio do mar, uma grande tempestade acontece, vem um vento forte, que num período de 10 horas, leva o barco dos discípulos para o meio do mar. Eram pescadores experientes, e os discípulos estavam com medo de morrer. De repente, eles veem Jesus andando sobre as águas, vindo ao seu encontro. Jesus dá uma palavra de ordem, a tempestade cessa e o vento se acalma. Quando João revela Jesus andando sobre o mar, ordenando a tempestade e ao vento para se calarem, João está nos mostrando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que se encarnou e viveu entre os homens, que possui poder absoluto sobre todos os elementos da natureza. E esse Jesus é o Deus
que tem o poder para lidar com os nossos maiores medos, o medo do nosso futuro, o medo da condição de luta presente, o medo das adversidades. Não há crise, não há dor, não há medo que Jesus não possa intervir e prover calmaria e sossego. Depois, em João capítulo 9, nós vimos, isso já no domingo passado, Jesus realizando o 6º sinal, conforme revelado no Evangelho segundo João. Jesus cura um cego de nascença. E ao curar este cego de nascença, João deseja nos revelar que Jesus é a luz do mundo. E Jesus possui absoluto poder para reverter nossa condição de cegueira espiritual. Jesus possui poder para nos fazer enxergar quem Ele verdadeiramente é, o Deus de toda glória, que se nós nos rendermos a Ele, seremos salvos para todo sempre. E agora João conclui a sua cadeia de sinais, a sua cadência de sinais, com João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E nós veremos o que João nos revela a respeito da glória de Jesus ao ressuscitar Lázaro. Mas antes, acompanhemos a leitura do texto de João capítulo 11, por favor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Esse homem era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e Jesus também amava Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois dos 2 dias, Jesus disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia? E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros: vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele chama por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E ele perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, vem ver. E aqui nós temos o menor versículo das Escrituras: Jesus chorou. E esse versículo diz muita coisa. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. E então Jesus ordenou: tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, a alta cúpula da religião judaica, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? João nos explica que Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, os fariseus resolveram matar Jesus. Este é o texto de João capítulo 11, até o versículo 53. Eu quero refletir com vocês sobre a temática Jesus, o doador da vida eterna. Jesus, o doador da vida eterna. Dos versos 1 a 4, o apóstolo João nos mostra que Deus manifesta a glória dele por meio da enfermidade de Lázaro. Se você acompanhou bem a leitura que fizemos, o texto no versículo 1 nos diz que Lázaro ficou gravemente enfermo. Lázaro possuía 2 irmãs, Marta e Maria. Essas irmãs eram muito amadas por Jesus, assim como Lázaro era amado por Jesus. Jesus tinha um vínculo muito forte com essa família. Jesus visitava regularmente a casa dessa família. No capítulo seguinte, João capítulo 12, nós veremos que Jesus, antes de ir para Jerusalém a fim de ser traído e crucificado, foi jantar na casa dessa família. E ali, antes mesmo de todo esse acontecimento, Maria chega, derrama um vidro de perfume muito caro sobre os pés de Jesus, caríssimo, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, para demonstrar o amor, o vínculo, o afeto que eles nutriam com Jesus e Jesus com eles. Marta e Maria, por saberem desse amor que eles tinham com Jesus e por saberem que esse amor era recíproco, pede que um funcionário de sua casa vá até Jesus, que estava distante dele cerca de 40 quilômetros, e mandam dizer um único recado: Jesus, o teu amigo
aquele a quem o Senhor ama, Lázaro, está gravemente enfermo. Eles sabiam que se Jesus estivesse lá, aquela enfermidade não teria sido consumada em morte. Porque há algo interessante quando a gente lê os evangelhos. Ninguém que está perto de Jesus morre nos evangelhos. Porque diante do autor da vida, do príncipe da vida, é impossível a morte se fazer presente. Volte a ler os evangelhos em casa e você notará que diante de Jesus não há um enfermo que não é curado e não há um enfermo que morre. Todos são restaurados pelo príncipe e pelo autor da vida. Só que Jesus voluntariamente resolve esperar. E aquela enfermidade de Lázaro tem um único objetivo: glorificar a Jesus Cristo. E é esta expressão que sai dos lábios de Jesus. Note o versículo 4. Jesus, ao receber essa notícia, disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nós temos aqui uma das verdades teológicas mais difíceis de serem recebidas pela fé, de que Deus é inclusive o autor do nosso sofrimento, das nossas dificuldades. Deus, em sua soberania, permitiu com que Lázaro ficasse enfermo, e não somente enfermo, gravemente enfermo. Deus, em sua soberania, não permitiu que Lázaro ficasse tão somente gravemente enfermo, mas que Lázaro falecesse. O sofrimento desta família, a dificuldade desses amigos íntimos de Jesus, estava debaixo do propósito soberano de Deus. Jesus declarou: esta enfermidade, ela não tem como objetivo destruir Lázaro. Esta enfermidade tem como propósito glorificar a Deus, revelar a glória do Filho de Deus por meio de algo que eu farei. A pergunta que nós precisamos fazer, e isso é o que vai identificar se eu e você somos maduros na fé ou não, ao enfrentarmos provações, lutas e adversidades, é: Senhor, como eu posso usar essa adversidade para glorificar o Teu nome? Como eu posso utilizar essa provação para ser um instrumento que glorifica o Senhor? O que eu posso fazer para utilizar esse deserto que eu estou atravessando, para que o Teu nome seja glorificado e o Senhor seja conhecido diante dos povos? Deixa eu dar um exemplo prático. Enquanto eu pastoreava em Séries, Deus trouxe para a nossa igreja na cidade de Séries uma irmã chamada Cacilda. A Cacilda era aquelas católicas carolas, engajadas. A Cacilda era aquelas rezadeiras de terço do bairro. Ela coordenava todas as novenas, as rezações de terço de casa em casa. Pela providência de Deus, eu realizei um culto na casa de uma família da igreja, e pela providência de Deus, a Cacilda, que era vizinha, participou desse culto. O Evangelho fisgou o coração da Cacilda naquele culto. A partir daquele momento, ela começou a frequentar aos domingos pela manhã, num curso que eu ministrava, Fundamentos da Fé Cristã, um curso muito parecido com o que o Léo e o Lucas ministram aqui na igreja aos domingos pela manhã. E a Cacilda era combativa comigo o tempo todo, porque ela dava a Maria e a alguns homens e mulheres, que a instituição chama de santos, um papel que a Bíblia não lhes dá. E eu ia lhe mostrando com muito amor e paciência pela Bíblia, que só Jesus é Deus, só Ele é mediador entre Deus e os homens, e Ele não divide a glória com ninguém. E na medida que o tempo foi passando, Deus, em sua graça, foi convencendo o coração da Cacilda, até que num determinado dia, o marido dela, o Zezinho, um pedreiro, que também ia à igreja, chegou em casa, viu a Cacilda cavando um buraco no quintal, era um quintal de terra, e a Cacilda estava com todas as imagens que tinha em casa, jogando naquele buraco e quebrando aquelas imagens. E o Zezinho, com um jeito muito simples dele, disse: mulher, por que você está fazendo isso? Dá essa imagem para os outros. E a Cacilda disse: não, aquilo que não serve para mim, não serve para mais ninguém. Cacilda se converteu de fato. Eu tive o privilégio
de batizar e professar a fé da Cacilda. Pouco tempo depois, a Cacilda contraiu câncer, um câncer muito agressivo. Era uma família de poucas posses. Praticamente 3, 4 vezes na semana, pelos 2 anos seguintes, a Cacilda precisou de Séries a Goiânia, ir de Séries a Goiânia, de Séries a Goiânia, pelos 3 a 4 meses, pelos 2 anos seguintes. Nesses 2 anos de tratamento contra o câncer, eu nunca ouvi uma expressão de murmuração da Cacilda. Mas não é isso que me impressionou, porque eu era o pastor dela e estava com ela de vez em quando. O que me impressionou é que toda a família, o marido, os filhos e os netos, que conviviam com a Cacilda praticamente todos os dias, nunca ouviram a Cacilda murmurar. A família era ímpia, marcado pelo alcoolismo, por bagunças. Era uma família marcada pela idolatria. Deus, em sua soberania, quis recolher a Cacilda. Ela morreu. E ela foi velada no dia que eu vim a Anápolis pregar pela primeira vez aqui na igreja, antes de assumir o pastorado. Foi o dia que o pai do Nadim e do Nabil também faleceu. Lembra que eu visitei lá no hospital? Orei com ele. A Cacilda também faleceu naquele dia. E no dia do velório da Cacilda, toda a sua família se fez presente. E toda a sua família se converteu. Percebe? Deus utiliza nossas dificuldades, provações, enfermidades, para uma glória que a gente não consegue dimensionar. John Piper escreveu não sei se foi John Piper, há um livro que diz: não desperdice o seu câncer. Não há adversidade que não tenha como objetivo gerar um fim proveitoso em nossa vida. Deus, Ele é glorificado, inclusive, através das situações difíceis pelas quais passemos, embora a gente não consiga compreender isso tantas vezes. Nos versos 5 a 6, João nos mostra a demora de Jesus. O versículo 5 nos mostra que Jesus amava demais Marta e a irmã dela, e amava Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava doente, Jesus ainda, propositalmente, demorou mais 2 dias. Jesus estava a 40 quilômetros de distância de Betânia. Quando o funcionário da família saiu de Betânia para ir até Jesus dar a notícia, Lázaro morreu. Quando o funcionário chegou para dar notícia para Jesus, Lázaro já havia morrido, já havia sido sepultado, e o funcionário não sabia, mas Jesus sabia. Jesus resolveu ficar mais 2 dias. E quando Jesus foi até Lázaro em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ora, como é que a gente conjuga isso, gente? Jesus amava profundamente essa família, e Jesus permitiu o sofrimento das irmãs, permitiu a morte de Lázaro. Como é que a gente conjuga esse amor? Porque quem ama não deixa o outro sofrer. Não é isso que a nossa cultura diz? O que está acontecendo aqui, queridos? Jesus quer nos mostrar, por meio de um milagre espetacular, que Ele de fato é Deus. Se Jesus tivesse corrido para acudir Lázaro, Ele apenas curaria um enfermo. Agora, você ressuscitar alguém que já está enterrado há 4 dias e cheira mal, é um milagre extraordinário. E Jesus revela isso aos seus discípulos: eu agradeço. Olha só o que ele diz no versículo 15: é por causa de vocês que eu me alegro. Eu me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Jesus está prestes a realizar um sinal extraordinário, para que a manifestação da glória dele seja maior, para que a exaltação de seu nome seja maior, para que a magnitude do poder de Jesus seja mais realçada e tenha um alcance muito mais poderoso. E aí Jesus, ele vai até Betânia, nos versos 7 até o verso 14. E ele tem uma conversa com os discípulos. Jesus diz: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos ficam preocupados,
Porque no capítulo 10 de João, Jesus precisou fugir de Jerusalém, porque os judeus queriam apedrejá-lo. E aí Jesus, no versículo 9, diz: queridos, o dia, a claridade do dia tem 12 horas. A gente tem que trabalhar enquanto o dia ainda está claro. Quando anoitece, fica difícil de trabalhar. Jesus usa essa expressão para dizer o seguinte: enquanto eu estou no mundo, é o período do dia. Vai chegar o tempo em que morrerei, a escuridão virá, e aí eu não poderei mais realizar essas obras. Mas o meu tempo está quase terminando, está ainda na hora de eu realizar mais uma obra. Vamos lá ressuscitar Lázaro, porque os discípulos imaginaram que Lázaro estivesse dormindo, mas Jesus disse: não, o nosso amigo Lázaro morreu. E aí do verso 17 até o verso 27, nós temos uma das conversas teológicas mais importantes em toda a Bíblia Sagrada. Jesus chega até próximo à aldeia de Betânia, que ficava a cerca de 3,5 quilômetros de Jerusalém, e ele manda chamar as irmãs. Chegam até a casa de Marta e Maria, havia uma pequena multidão presente, chorando com aquelas irmãs. Possivelmente era uma família rica, porque o texto diz que a casa estava cheia de judeus, vindos de Jerusalém. Era uma família com muitos funcionários, e disseram: ó, Jesus chegou. Marta imediatamente levantou e saiu correndo. Isso nos fala muito, né, a respeito de Marta e Maria. Você deve se lembrar de Lucas capítulo 10, quando Jesus estava na casa deles, e Maria estava lá, babando nos ensinamentos de Jesus, concentrada, sabe? Os funcionários lá sozinhos, largados na cozinha, e Marta toda doida, angustiada, correndo para um lado e para o outro, até que Marta diz: Jesus, o senhor não se importa com Maria não? Eu estou aqui trabalhando para providenciar tudo, dando todo o suporte, e Maria está aí sem me ajudar. E aí Jesus: calma Marta, calma, Maria escolheu a melhor parte, que é aproveitar de intimidade comigo. Você quer me impressionar, você quer fazer coisa demais, não precisa de tudo isso não. Basta um pãozinho com manteiga, um leitinho com café. Não precisa querer me impressionar não. Maria escolheu o melhor caminho. Maria era mais pacata, Maria era devagar, quase parando. Maria era contemplativa, Marta era acelerada. Tanto é que quando souberam que Jesus havia chegado, Marta corre. Típico de Marta, comportamento impulsivo, e vai até Jesus. E desse comportamento impulsivo de Marta, e dessa conversa de Marta com Jesus, nós temos um dos diálogos mais importantes no registro das Escrituras. O versículo 21 nos diz que Marta falou para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em primeiro lugar, Marta está declarando que ela possuía fé em Jesus. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, a morte não teria reivindicado meu irmão para si. O Senhor não teria permitido que isso acontecesse. Eu creio em seu poder. Eu sei que o Senhor tudo pode. E eu sei que a morte só ceifou a vida do meu irmão porque o Senhor não estava presente. E aí Marta segue falando de sua convicção em Jesus. Ela diz ainda: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Marta está dizendo: ainda que meu irmão tenha morrido, eu ainda acredito no Senhor. Eu ainda acredito que o Senhor é um enviado de Deus, é um servo de Deus. Marta segue nos dizendo que mesmo na dificuldade, mesmo quando a oração não é atendida, mesmo quando o desejo não é satisfeito, ela segue crendo, ela segue confiando. Marta nos dá um exemplo de fé impressionante. Quando nossas orações não são respondidas, quando Deus nos visita com um retumbante não, a gente ainda permanecer crendo, a gente ainda permanecer louvando, a gente ainda permanecer amando-o. Paulo recebeu um não em letras garrafais. O apóstolo Paulo foi marcado por um espinho na carne. Nós não sabemos a natureza. E ele disse em 2 Coríntios capítulo 12, que ele orou por 3 vezes: afasta de mim essa dor, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa dor. Paulo era um homem de Deus, ele foi elevado até o 3º céu, ele teve uma revelação que homem algum teve. E o que ele recebeu de Deus? Não.
este espinho continuará em sua carne, para te esbofetear, para te humilhar, para te tornar humilde, te tornar dependente de mim, e para você aprender que o meu poder será realçado através de sua fraqueza. Toda obra que você realizar, Paulo, não virá de sua força, virá da minha glória, do meu poder, que usará você, mesmo você sendo frágil, pequeno e debilitado. Deus responde não. Deus às vezes permanece em silêncio por anos para algumas das nossas orações. Quando isso acontecer, nos revoltaremos ou seremos como Marta? Eu ainda sei que o Senhor é um homem de Deus, que o Senhor representa Deus entre nós, e que tudo que o Senhor quiser, o Senhor fará, mesmo que o Senhor tenha dito não ao meu pedido. Ao que Jesus interrompe Marta e disse: Marta, Lázaro vai ressurgir. Só que Marta entendeu meio errado. Eu sei, Senhor, ele vai ressurgir. Ela era uma mulher crente. Eu sei que haverá uma ressurreição futura, e ele vai ressurgir. E Jesus disse: não, ele vai ressurgir agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que concede a vocês a vida eterna. Quem estiver vivo e crer em mim, não experimentará a morte eterna. Todo aquele que crê em mim, viverá para todo sempre. O que Jesus está falando a Marta é: eu sou o Deus da ressurreição, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que possui poder para conceder àqueles que creem em mim vida dentre os mortos. E ele pergunta: você acredita nisso, Marta? Essa pergunta de Jesus é muito importante, porque imagina eu chegar no Ele e falar: Ele, eu sou Renato Duarte, e eu sou a ressurreição e a vida, se você acreditar em mim, você terá a vida eterna. O Ele vai falar: vamos levar esse cara a um psiquiatra? Enlouqueceu. É isto que Jesus está dizendo a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou Deus entre os homens, a vida que eu conceder gerará em você vida por toda a eternidade. E diante dessa fala de Jesus, só há duas respostas. Resposta número 1, ele é um louco, ele é um megalomaníaco, ele é um mentiroso, ele é um farsante. Resposta número 2, o que ele está dizendo é verdade. Marta caminhou na segunda estrada. Ela sabia dos diversos sinais que Jesus já havia realizado. Ela conhecia Jesus em seu lar. E ela reconheceu: eu sei que tu és a ressurreição e a vida, que a vida eterna estão represadas no Senhor, e que o Senhor pode conceder vitória sobre a morte a todos aqueles que se renderem e crerem de coração em Ti. Marta cresceu em fé e declarou essa fé a Jesus Cristo. Que linda revelação, gente, que linda. No verso 27 ela declara isso: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí nos versos 28 até o verso 37, João nos revela a plena humanidade de Jesus. Esses versos são muito bonitos. Jesus manda chamar Maria. Marta chega até Maria e diz: Maria, Jesus chegou e Ele te chama. Maria se levanta, já chorosa, angustiada, e uma pequena multidão de judeus que estava participando daquele choro pela perda de Lázaro, uma família muito amada, segue Maria para ver aonde ela iria. Maria chega até Jesus, e é a típica Maria. Marta tem um diálogo teológico. Maria se ajoelha diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e começa a chorar. Ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os judeus que acompanharam Maria, vendo aquele choro, vendo o amor de Jesus por aquela família, perguntam o seguinte: onde vocês o puseram? E eles dizem: vem ver Jesus. Quando Jesus chega até o túmulo, Jesus chora. Esse choro de Jesus é tão importante, porque revela a plena humanidade de Jesus.
Jesus não é Deus distante. Jesus não faz parte da mitologia grega, da mitologia nórdica, onde os deuses criaram todas as coisas por meio de relações sexuais esquisitas. É cada teoria maluca, e os deuses não dão a mínima para os seres humanos. Jesus é o Deus Criador que chora por seu povo, chora com seu povo, comunga do sofrimento de seu povo. Jesus é Deus por nós, Jesus é Deus entre nós, Jesus é Deus conosco. Jesus é o mesmo Deus que apareceu a Moisés em Êxodo capítulo 3 e revelou: Moisés, eu ouvi as orações das mães cujos filhos foram afogados no rio Nilo. Moisés, eu conheço o coração rasgado dos pais que não tinham o que fazer para proteger seus filhos. Moisés, eu ouço as orações, e Moisés, eu vou intervir para salvar meu povo. Jesus é plenamente homem, ele se encarnou realmente, se vestiu com sangue, veias, peles, músculos, ossos, comungou da nossa natureza humana. Foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas nunca pecou, e ofereceu um sacrifício perfeito, subiu aos céus, se assentou à direita de Deus, e é por isso que eu e você hoje podemos levar até Jesus os nossos sofrimentos, porque nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Ele conhece o nosso sofrimento e Ele intercede junto ao Pai por mim e por você. Não somos órfãos, não servimos a um Deus distante, não servimos a um Deus alheio às nossas necessidades. Ele é Deus por você, Ele é Deus com você, Ele é Deus que jamais te desamparará. E aí aparecem aqui dois tipos de público. Versículo 36 nos diz que um público disse como ele amava essa família, porque o choro de Jesus mostra essa cumplicidade. Na hora do luto, gente, nós não precisamos falar nada. Eu conheço pessoas que são amigas de outros que estão em sofrimento, mas quando a pessoa está enfrentando uma dificuldade, desaparece. E eu encontro essas pessoas e elas dizem: eu fico com vergonha porque eu não sei o que falar, eu não sei como me comportar. Querido, quando alguém está sofrendo, nós não temos solução para oferecer. Nenhuma fala nossa vai amenizar a dor de alguém. Nenhuma ação nossa vai aliviar o sofrimento de alguém que perdeu um ente querido. O que nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, ao enfrentarem lutas, precisam é da nossa presença, chorando com eles, calados ao lado deles, oferecendo o nosso abraço e dizendo: olha, eu estou aqui, conta comigo. Não é esperar a pessoa te ligar: ô fulano, quando você precisar, conta comigo. Não. A pessoa em sofrimento, a vida dela está toda bagunçada. Se você passa na casa dela para pegar as crianças, caso possua filho, para levar para a sua casa e passar um dia com você, aquilo será bálsamo para a pessoa em sofrimento. Se você passar na casa daquela pessoa, lavar as louças daquela pessoa, fazer uma faxina na casa daquela pessoa, você será uma bênção na vida daquela pessoa. Se você pegar aquela pessoa, levá-la a um médico, caso ela esteja doente, você será instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Se você toda semana, por 2 minutos, mandar uma oração em áudio para aquela pessoa, por 1 minutinho sequer, você já vai ser anjo de Deus na vida daquela pessoa para amenizar a dor, enquanto ela vive o processo de dor, a turbulência na vida dela, o deserto dela. Quando Jesus chora, Ele diz que é cúmplice da nossa dor, Ele se importa conosco, Ele demonstra compaixão. E aí um grupo de judeus, ao presenciar aquilo, diz: veja como Ele amava aquela família. E outros dizem: está vendo? Será que Ele é poderoso mesmo? Será que Ele é Deus mesmo? Porque Ele poderia ter curado, né? Mas não curou, deixou o amigo morrer. Ele curou um cego,
fez isso, fez aquilo, e deixa o próprio amigo morrer? Será que esse cara é Deus de fato? E ao ouvir isso, o texto diz no verso 38, que Jesus se agitou. E do verso 38 ao verso 46, nós temos a revelação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Jesus se agitou, e ele deu uma ordem. Ele foi até o túmulo e disse: tirem a pedra. Nesse momento, Marta, aquela que havia acabado de professar uma fé incrível: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que tu és a ressurreição e a vida. Marta diz: Senhor, está fedendo, já cheira mal, não mexe nisso não, deixa como está. E aí Jesus adverte Marta: eu não disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Sabe o que Marta nos mostra, gente? Através dessa intromissão, dessa repreensão em Jesus, que a nossa fé é vacilante, que a gente dá 2 passos e retrocede 1, que na vida cristã a gente avança e recua, que na jornada de fé nós experimentamos muitos altos e baixos, e graças a Deus, Deus não é, qual é a palavra? Deus não está restrito à nossa maturidade de fé nele, para Ele realizar a sua vontade em nossas vidas. Deus tem paciência com a gente, e Deus vai tendo paciência com a gente até o dia final, até a nossa ressurreição, até nosso encontro com Ele. Marta era isso, ela havia acabado de crer, de fazer uma profissão de fé incrível, e agora ela duvida. Para, Jesus, que ordem é essa? Está fedendo, não mexe nisso não. Mas ainda assim, Jesus trata Marta com paciência e uma firmeza amorosa. Depois ele faz uma oração. Jesus levanta os seus olhos aos céus, e aqui Jesus nos ensina que não há uma única maneira de orar. Vamos curvar a cabeça e fechar os olhos. Isso não é mais espiritual do que ter os olhos abertos olhando para o céu, estarmos ajoelhados, estarmos com as mãos levantadas, estarmos com os braços cruzados, estarmos assentados ou estarmos deitados. O estilo de oração é uma expressão cultural. Jesus, ele leva os olhos aos céus e ele agradece a Deus. Ele não pede poder a Deus, porque ele já possuía o poder, ele é Deus entre nós. Ele agradece a Deus: obrigado, Pai. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor sempre realiza aquilo que eu preciso. E o que eu farei agora é para glorificar o teu nome e para mostrar que eu sou Deus entre os homens, para que eles creiam e recebam vida eterna. E depois de agradecer ao Pai, Jesus dá uma ordem: tire a pedra. Outra lição interessante: Jesus realiza somente aquilo que ser humano algum não pode realizar, mas não realiza aquilo que a gente pode fazer. Ninguém poderia ressuscitar Lázaro, mas qualquer um de nós poderia remover a pedra. É por isso que Jesus ora e ressuscita Lázaro, mas ele ordena aos funcionários, aos mordomos, aos criados, que retirem a pedra. Depois que Lázaro sai, Jesus ordena às pessoas para retirarem as faixas de Lázaro. Jesus realiza aquilo que homem algum pode realizar, mas ele ordena que nós cumpramos aquilo que conseguimos fazer. Sai! Lázaro vem depois de 4 dias enterrado, em absoluta escuridão, envolto em faixas. As faixas eram marcadas por óleos aromáticos, para embalsamar os mortos, que eram colocados em grutas, dentro de pedras, não nos nossos cemitérios, debaixo do solo. Essa era a prática do judeu. Era uma pedra que lacrava muito bem a entrada da gruta, para que não saísse o cheiro, o mau cheiro. Por isso que Marta disse: não mexe com isso não, que vai feder. Lázaro sai, Jesus ordena que tire a faixa.
Jesus restitui Lázaro, e o texto nos caminha para a conclusão, nos versos 45 a 53, dizendo que muitos dos judeus que foram consolar aquela família creram que Jesus é o Deus da ressurreição, o Messias, o Cristo, o Salvador. Mas mesmo diante de todas as evidências, ainda existe aquele grupo de pessoas que continua sem crer. Esse outro grupo de pessoas foi até os fariseus, inimigos abertos de Jesus, denunciarem Jesus. Os fariseus entraram em conselho e ali deliberaram tirar a vida de Jesus Cristo. E assim termina a narrativa de João, capítulo 11, o 7º sinal realizado por Jesus. E que lições este sinal traz para as nossas vidas? A primeira lição, eu quero relembrá-los, é que Deus revela a sua glória, mesmo em meio ao nosso sofrimento. Deus tira glória de onde ela não parece existir e manifesta o seu poder e a sua graça onde ele parece não existir. Os nossos problemas, angústias, dores, dificuldade criam o ambiente para Deus manifestar o seu amor, seu pastoreio, exercer sua compaixão e sua graça em nossas vidas. O sofrimento, as adversidades são a ocasião oportuna que Deus constrói para nós nos humilharmos na presença dEle, para nós o conhecermos como não o conhecíamos nos períodos de paz. C.S. Lewis, que se converteu já em idade adulta, escreveu Além das Crônicas de Nárnia, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Além do Planeta Silencioso, diversos outros livros. Se casou quase na velhice. Ele era um solteirão, era um professor assistente em Oxford. E quase, entrando na velhice, ele encontrou o amor da vida dele. Era uma americana que se correspondia com ele por cartas. Eles se casaram. Pouco tempo depois que ele se casou, essa mulher contraiu câncer. Minto. Antes de se casarem, ela contraiu câncer. Quando ela contraiu câncer e estava no hospital, se submetendo a um tratamento muito agressivo, C.S. Lewis entrou numa tristeza tão profunda que ele percebeu que não conseguia viver sem ela. E ele descobriu que a amava. Foi o único amor da vida dele, ele já na casa de quase 60 anos, e ele se casou com ela no hospital. Ela melhorou daquele tratamento, eles viveram um tempo casados ainda, depois ela piorou novamente e morreu rapidamente. Depois que ela morreu, C.S. Lewis entrou num período de tristeza, de luto, tão terrível. Mas desse período de luto, C.S. Lewis nos presenteou com um livreto, e eu recomendo a todos que estão enfrentando o luto, A Anatomia de uma Dor. A Anatomia de uma Dor. Que livro, queridos! Só o sofrimento de um homem poderia proporcionar um livro daquele. E C.S. Lewis afirmou: Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo que dorme. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar pessoas adormecidas. Deus utiliza o sofrimento para revelar a glória dEle e para realizar um bem que nós não compreendemos no momento. Só durante o processo ou depois do processo é que nós compreendemos. Em segundo lugar, Deus nos ama, apesar das nossas imperfeições. Note que o texto de João 11 nos mostra que os discípulos não entenderam a demora de Jesus em ir para a cidade de Betânia. Depois os discípulos não entenderam a morte de Lázaro. Depois os discípulos não entenderam porque Jesus fazia questão de voltar para a Judéia, uma vez que os fariseus queriam apedrejá-lo poucos dias antes. Note que Marta também não entendeu. Mesmo ela dizendo que cria em Jesus, ela não entendeu. Apesar de todos os vacilos da nossa natureza,
Jesus manifestou a sua glória, porque Ele nos ama, porque Ele sabe que somos inconstantes, que somos imaturos. Ele tem paciência conosco. Apesar de todos os nossos vacilos, Jesus é Deus presente, é Deus por nós, é Deus entre nós, é Deus apesar da nossa fraqueza. Pacientemente Ele nos toma pela mão e nos ajuda a crescer dia após dia nele. E por fim, eu não poderia terminar essa exposição no Evangelho segundo João sem declarar a verdade das verdades, queridos. Haverá a ressurreição dentre os mortos, e quem crê em Jesus não experimentará a morte eterna, não experimentará a separação de Deus. Todo aquele que vive e crê em mim, diz o Senhor, viverá para todo sempre. Ainda que nós experimentemos a morte, e a maioria de nós a experimentará, os nossos olhos serão imediatamente abertos e veremos a Cristo como Ele nos vê. Nos veremos na presença do Jesus glorioso, assentado no alto e sublime trono. O conheceremos por toda a eternidade, e quando Cristo retornar em glória, ao ressoar da última trombeta, aqueles que morreram até o retorno de Jesus serão ressuscitados imediatamente, terão o seu corpo mortal transformado em corpo imortal, seu corpo corruptível transformado em corpo incorruptível. Nós, os que estivermos vivos na ocasião do retorno de Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, subiremos aos ares para encontrar o nosso Senhor. Este mundo como nós o conhecemos será desfeito e será reconstruído um novo céu e uma nova terra. O Éden será refeito. Éden significa jardim de delícias. Deus arrancará pela raiz a presença da morte, a presença do pecado, e nos fará viver por toda a eternidade desfrutando de sua glória bendita, de seu amor sem fim, conhecendo seus atributos inesgotáveis de amor, de beleza, de santidade, fidelidade, misericórdia, bondade. Meu Deus, essa é a vida que aguarda a mim e a você. Por isso não há mais razão para você e eu termos medo da morte. A morte não tem mais domínio para aqueles que estão em Cristo. Nós não precisamos ter medo de falar sobre a morte, nós não precisamos ter medo de nos preparar para quando esse dia chegar, porque Cristo já conquistou a vitória sobre a morte. Ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele se tornou o primeiro fruto da ressurreição, e Ele garante a todos aqueles que creem nele, como Marta professou crer, que farão parte dessa grande colheita, a colheita da ressurreição eterna. A nossa vida aqui é passageira, ela terminará, mas a nossa vida eterna já está garantida pela vitória de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não mais morrerá eternamente, porque já passou da morte para a vida. Por meio desses 7 sinais, registrados até João capítulo 11, o apóstolo deseja que todos nós depositemos nossa fé em Cristo, rendamos nosso coração a Jesus, como Filho de Deus, o Salvador, o Deus entre nós, o Emanuel, e crendo, tenhamos vida em seu nome, esperança eterna. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é grande, seu amor não tem fim, é fiel. E antes da oração final nós cantaremos isso, que grande é o Senhor, grande é o Senhor, muito digno de louvor. E eu quero pedir que você permaneça sentado como está, e que você cante e faça dessa canção uma oração, rendendo a Deus gratidão, louvor e adoração, por ter te amado antes da fundação do mundo, ter se revelado a você como um Deus que te deseja para Ele, para a salvação. Se você não tem Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nesta noite eu convido você a render toda a sua vida a Jesus. Se você ainda é marcado pelo medo, pela angústia, eu quero te convidar a ir até esse Jesus, cujo poder é ilimitado,
e depositar em seu trono de graça todas as suas dificuldades. Se você tem vivido sobrecarregado pelo fardo das provações, eu quero também estimular você a encontrar descanso, porque Jesus Cristo conhece sua dor, está presente com você, jamais te desamparará. Os projetos que Ele tem para você são maiores do que os projetos que você sequer pode conceber. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.